A exposição que eu fiz do conceito de Estado em geral e do conceito de Estado capitalista foram, como está sendo todo o curso, uma exposição introdutória, na qual eu sou obrigado a deixar de lado aspectos importantes e também não é possível desenvolver com toda a profundidade e detalhes, mesmo os aspectos que eu estou tratando aqui. Mas é algo válido, né, como opção por um curso introdutório, e cada um de vocês tem aí na apostila do curso indicações bibliográficas para aprofundarem os temas que estamos tratando aqui, tá certo? Nessa segunda parte desta sessão, eu queria indicar algumas reflexões e conceitos existentes no campo do marxismo que são distintos daquelas reflexões e conceitos que apresentei aqui, referentes ao Estado capitalista. E, por último, quero fazer uma crítica a autores como Tal Coates Parsons, Michel Foucault, John Holloway, que teve muita influência aqui na América Latina, principalmente junto ao movimento zapatista, que ignoram o fato de que o poder está concentrado institucionalmente no Estado e está concentrado numa parte da sociedade, que é a classe dominante, ignoram ou negam ou polemizam com essas ideias, e eu vou procurar fazer a crítica desses autores aqui. Tudo será muito breve e também introdutório. Eu queria começar pelas contribuições do Gramsci, Antônio Gramsci, o marxista e comunista italiano, e Louis Althusser, que é o filósofo marxista francês. Tanto o Gramsci quanto o Althusser partem do conceito geral de Estado no marxismo. Portanto, ambos estão no campo do marxismo. Aqui é uma polêmica interna a esse campo. Por que eu digo isso? Porque tanto para o Althusser quanto para o Gramsci, o Estado se define pela sua função geral de organizar a dominação de classe. Isso é o essencial. Afirmada essa tese, você se situa no campo da teoria marxista do Estado. Acontece, e aí se situa a divergência e a polêmica, acontece que o Gramsci cria o conceito de sociedade civil. Conceito que, para o Gramsci, faz parte do Estado, aquilo que ele chama de Estado ampliado. E o Althusser, partindo do Gramsci, apoiando-se nele, e apoiando-se muito mais do que o próprio Althusser reconhece, criou o conceito de aparelhos ideológicos do Estado, ou aparelhos ideológicos de Estado. Tanto o conceito de sociedade civil de Gramsci, quanto o conceito de aparelhos ideológicos de Estado do Althusser, referem-se aos mesmos fenômenos empíricos. Seriam parte da sociedade civil, ou fariam parte dos aparelhos ideológicos de Estado, os partidos políticos, os sindicatos, a imprensa, as igrejas e até a organização familiar. A ideia do Gramsci, eu vou discutir mais com o Gramsci, a ideia do Gramsci é a seguinte: a dominação de classe não se exerce apenas por intermédio da repressão. A organização de classe se exerce também, a dominação de classe se exerce também pela ideologia. O Gramsci, então, prefere usar dominação para o caso da repressão e direção moral e intelectual da sociedade quando se refere à ideologia. A repressão é exercida por aquilo que o Gramsci denomina o aparelho de Estado em sentido restrito, a administração, as forças armadas, as forças policiais, e a direção moral e intelectual da sociedade, a hegemonia,
que se dá no plano das ideias, dos valores, da ideologia. A hegemonia se exerce por intermédio dos aparelhos privados de hegemonia, que são a imprensa, os partidos, a religião, ou propriamente falando, a igreja, ou as igrejas, não é? Então você teria um sistema de dominação, digamos assim, com duas pernas, somente que, destaca o Gramsci, ambas compõem o Estado, Estado em sentido ampliado. Qual é o problema que eu vejo nesse tipo de caracterização? Que eu adianto, não aceito, considero equivocada. Primeiro problema, aliás, esse não é um problema, esse é um índice de que existe um problema. O Estado, que sempre foi entendido nos clássicos do marxismo, por Marx, por Engels, por Lenin, como aquele aparelho especial que monopoliza o processo de decisões políticas e que está formalmente separado da sociedade, ou seja, das classes sociais, tradicionalmente é este aparelho que os clássicos do marxismo denominam Estado. A burocracia civil, a burocracia militar, os órgãos de representação política, quando existe uma democracia burguesa. Nesse conceito de sociedade civil do Gramsci, ou de aparelhos ideológicos do Estado, do Althusser, o Estado estaria difuso e disperso por toda a sociedade. A imprensa faz parte do Estado, a igreja faz parte do Estado, os partidos fazem parte do Estado, a própria família faz parte do Estado. Portanto, é o índice de um problema, eu digo, porque todos nós passaríamos a fazer parte do Estado. O Estado perde sua especificidade. Isso não prova que o conceito esteja equivocado, mas é o índice de um problema. Por quê? Porque, por alguma razão, os marxistas classicamente restringiram o conceito de Estado a essa instituição à qual já nos referimos. Não é? Que, aliás, é a mesma instituição à qual se refere o Weber quando fala do monopólio do uso da força. Embora o conceito do Weber, como eu já disse, não seja um conceito marxista. Porque, para o Weber, o Estado não se define pela sua função social. E ele nem sempre organiza, ele pode eventualmente organizar a dominação de classe, mas não é essa a sua função perene, não é? Temos aí, então, o índice de um problema. Todos nós faríamos parte do Estado e todas as instituições citadas fariam parte do Estado. Assim, essa apresentação, ela é inicialmente sedutora. Basta a gente pensar na importância que teve a imprensa no golpe do impeachment no Brasil. Então, poxa, é isso mesmo. A imprensa é um instrumento fundamental na organização da dominação de classe. E ela é um instrumento fundamental porque a ideologia é importante e a imprensa difunde a ideologia, principalmente a imprensa, a televisão e o rádio, né, muito mais hoje em dia do que os jornais. A minha ideia é a seguinte: de fato, esses organismos podem, não estou dizendo que sejam, podem participar da organização da dominação de classe. A imprensa burguesa participa da organização da dominação de classe, mas a imprensa operária e popular não. Os partidos burgueses participam da organização e dominação de classe, mas os partidos socialistas não. Então já estamos introduzindo uma divisão nesses que seriam os chamados aparelhos privados de hegemonia. Segundo lugar, se é verdade que a imprensa burguesa, os partidos burgueses têm um papel efetivo na organização da dominação de classe, não é verdade, como afirma Gramsci,
que o Estado age pela repressão e esses aparelhos de hegemonia agem pela ideologia. Um recorre à repressão e à força, o outro recorre ao convencimento para obter o consentimento dos dominados. Isso não é correto. Não é correto. Por que não é correto? Não é correto pelo seguinte: eu sei que o Gramsci diz, o aparelho de Estado em sentido restrito age fundamentalmente pela força. O aparelho de Estado em sentido amplo, ou melhor, a sociedade civil age fundamentalmente pelo convencimento, pela ideologia. Mas mesmo com essa ressalva do advérbio fundamentalmente, o problema permanece. Qual é o problema? O problema é o seguinte: é que as figuras ideológicas fundamentais da ideologia burguesa, que participam, sim, da organização da dominação de classe, são produzidas pelo aparelho de Estado em sentido restrito, ao contrário do que supõe o Gramsci e ao contrário do que supõe o Althusser, com o seu conceito de aparelhos ideológicos do Estado. Que figuras ideológicas são essas? A cidadania e a nação. Nenhum desses aparelhos, chamados aparelhos privados de hegemonia, poderiam difundir a ideologia burguesa, não tivesse o aparelho de Estado, que Gramsci denomina aparelho de Estado em sentido restrito, fornecido a eles as figuras ideológicas básicas com as quais eles trabalham para difundir a ideologia burguesa. Por que um partido burguês pode se apresentar como representante do interesse geral da sociedade brasileira? Por que a escola capitalista, o sistema escolar capitalista, pode se apresentar como um sistema escolar aberto a todos, que recebe todos e trata todos de maneira igual? A escola também seria uma integrante da sociedade civil, o sistema escolar. O Althusser fala muito da escola como aparelho ideológico do Estado. Então, embora eu concorde que essas instituições, difundindo a hegemonia, fazem parte do sistema de dominação burguesa, essas instituições qualificadas, como eu já disse, a imprensa burguesa, o partido burguês, embora reconheça que eles integram o sistema de dominação burguês, eu acho incorreto afirmar que eles pertencem ao Estado. Eles não pertencem ao Estado. E não pertencem ao Estado também por uma segunda razão, porque o Estado capitalista está organizado segundo as regras do burocratismo. O que são as regras do burocratismo? A que mais nos interessa, duas regras fundamentais. Primeiro, que os recursos materiais do Estado são de propriedade do próprio Estado e não da classe dominante. Não era assim no escravismo, nem era assim no feudalismo. Não tenho tempo para desenvolver isso. Mas nesses modos de produção pré-capitalistas, são os próprios integrantes da classe dominante que fornecem os recursos materiais ao Estado. Tá? Para fazer a guerra, eram os senhores latifundiários e proprietários de escravo que forneciam os equipamentos no antigo modo de produção escravista. Na burocracia do Estado capitalista, não. Os edifícios, os equipamentos de comunicação, de administração, os armamentos do Exército são propriedade do próprio Estado. Em segundo lugar, essa instituição funciona de acordo com uma regra de comando em que o escalão superior comanda o escalão inferior, hierarquicamente inferior. Ou seja, o exemplo mais acabado disso é o ramo militar da burocracia do Estado capitalista. Você tem uma hierarquia de comando do topo à base, que é uma relação despótica, uma relação autoritária e despótica,
mas que permite ao Estado funcionar como uma instituição que age numa direção determinada, porque tem esse comando pela cúpula. Isso não ocorre no nível daquilo que o Althusser e o Gramsci denominam o Althusser, aparelhos ideológicos de Estado, o Gramsci, organismos da sociedade civil, não ocorre, não há as normas do burocratismo organizando esses aparelhos, não é? O poder é mais centralizado ou menos centralizado, mas sem as normas do burocratismo. Essa é uma segunda razão pela qual eu considero equivocado afirmar que tais aparelhos ideológicos ou tais instituições da sociedade civil, embora participem, quando são de caráter burguês ou pequeno burguês, do sistema de dominação burguês, é errôneo afirmar que elas façam parte do Estado. Para mim é muito importante a seguinte ideia: sem a figura ideológica da cidadania e sem a figura ideológica da nação, cidadania onde todos são iguais e nação onde todos estão representados no interesse geral de um determinado país, sem essas duas figuras ideológicas básicas, esses aparelhos ideológicos de Estado ou essas instituições da sociedade civil não poderiam funcionar. Então, e difundir como difundem a ideologia burguesa, a ideologia política burguesa, para ser mais preciso. Então, a distinção entre uma instituição que age fundamentalmente pela repressão e outra que age fundamentalmente pela ideologia, no meu modo de ver, não procede também integrar ambas como se fossem parte do Estado. Mas vocês têm indicações na apostila que passamos de textos que poderão ler, tanto do Althusser quanto do Gramsci ou de gramscianos, para aprofundar essa polêmica e chegarem a uma conclusão própria. Tá certo? Eu queria agora, para encerrar essa sessão, fazer uma referência crítica à tese segundo a qual o poder político seria um poder disperso e difuso. Ele seria um poder institucionalmente disperso e socialmente difuso. Essa tese é percebida, geralmente, como sendo uma tese do Michel Foucault. E é verdade que o Michel Foucault não só desenvolveu essa tese em detalhes, como também foi as últimas consequências na apresentação dessa tese. Mas ela não é originalmente do Michel Foucault. Ela é uma tese levantada, que seja do meu conhecimento, inicialmente pelo Talcott Parsons, que é um sociólogo funcionalista estadunidense, funcionalista e conservador. Tem textos do Talcott Parsons que estão citados aí na bibliografia, não é? E que o Talcott Parsons diz o seguinte: todos detêm alguma parte do poder. Ele até tem uma frase, ele diz: todo mundo possui alguma riqueza, nem que seja $1. Ele diz, bom, a riqueza, ele admite, a riqueza é desigualmente distribuída, mas todos possuem alguma parte dessa riqueza. O mesmo ocorre com o poder. O poder pode ser desigualmente distribuído, mas todos possuem algum tipo de poder. E esse poder não está concentrado no Estado. O poder está no hospital, na família, na empresa, na escola, na igreja. O poder está institucionalmente disperso. E como todos dispõem ainda que pouco, todos dispõem de poder, também seria errado, afirma o Parsons, imaginar uma parte da sociedade como sendo a parte que detém o poder e domina, e outra parte que está excluída do poder e é dominada. Então a crítica é em duas dimensões. É uma dispersão institucional do poder, nas instituições que eu citei, e é uma dispersão social do poder pelas razões que eu já me referi. Então nós perdemos aquela ideia, nós abandonamos, nessa perspectiva, abandonaríamos aquela ideia
do conceito de Estado em geral, naquela frasezinha, aquela pequena definição sintética presente no manifesto do Partido Comunista, e eu quero propositadamente valorizar esse texto, o manifesto do Partido Comunista, que diz: o Estado é o comitê que organiza os interesses gerais da classe capitalista. Então, o Estado é o centro. Isso foi abandonado nessa teoria do Parsons. Da classe capitalista também foi abandonado na teoria do Parsons, porque o poder não é o poder de uma classe, quer dizer, de uma parte da sociedade sobre outra. É um poder que está distribuído entre todos, ainda que de maneira desigual, admite o Parsons. O outro autor que vai numa direção é outra teoria, outra problemática, mas tem um elemento comum, é o John Holloway, que escreveu aquele livro Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, que teve uma importância aqui na América Latina e ele era muito próximo do movimento zapatista. Não vou me alongar muito no livro do Holloway. Eu considero a ideia central do livro uma ideia equivocada na raiz, e vou ser breve, sou obrigado a ser breve, mesmo que possa mesmo correndo o risco de cometer alguma injustiça com o autor. Mas o John Holloway, ele estabelece uma distinção entre aquilo que ele denomina poder fazer e o que ele denomina poder sobre. Então ele diz, é possível mudar o mundo sem tomar o poder, porque a esquerda deve valorizar o poder fazer e não o poder sobre, a dominação. Não é isso que deve ser valorizado. Isso levou à perdição às revoluções socialistas e populares do século XX. Nós devemos, então, valorizar o poder fazer. Eu acho essa distinção uma distinção confusa, ou então equivocada, ou ambas as coisas. Por quê? Para o Estado, o poder de Estado, nacionalizar as empresas imperialistas presentes na economia brasileira, esse Estado tem que ter poder sobre o capital estrangeiro. Para você fazer a reforma agrária, você tem que ter poder sobre os grandes proprietários de terra. Para você socializar os meios de produção, você tem que ter poder sobre os capitalistas. Então, acho uma distinção confusa, difícil mesmo de entender, e aquilo que é possível entender, ela é equivocada. Mas não é ao tal Coach Parsons, nem ao John Holloway, que eu vou me referir fundamentalmente, e sim ao Michel Foucault, inclusive porque as ideias do Michel Foucault estão muito presentes no mundo intelectual brasileiro, inclusive nas universidades. Qual é a ideia do Michel Foucault? O Foucault diz o seguinte: nós não devemos tratar o poder como algo unificado. Na verdade, o que existe, e eu estou aqui usando uma expressão dele, eu estou me referindo ao Foucault do início da década de 70, principalmente dos textos reunidos no Microfísica do Poder e nos textos, nas ideias presentes no volume 1 da História da Sexualidade. São dos primeiros anos da década de 70. O Foucault usa a seguinte expressão: nós devemos falar num arquipélago de poderes díspares. Arquipélago de poderes díspares. Então você tem o poder na escola, é semelhante ao Parsons, embora com características próprias. Você tem o poder na escola, o poder no hospital, o poder nas relações familiares, o poder na empresa capitalista. Em todas essas instituições existem relações de poder. E elas não emanam por derivação do Estado, que centralizaria isso tudo. Não.
O Foucault é explícito sobre isso. O Estado não é uma instituição que centraliza o poder e regulamenta, fiscaliza os poderes díspares desse arquipélago, presentes em diferentes ilhas, que são a indústria, a empresa capitalista, a família, a igreja, o sistema escolar, etc. Não. Esses poderes todos são poderes díspares que lançam mão de técnicas de poder diferentes e são ilhas, ou seja, estão separados, tem uma independência entre eles. O poder, portanto, seria institucionalmente disperso. Mas, ao mesmo tempo, acrescenta Foucault, esse poder, estou usando o meu palavreado, quando eu estiver citando Foucault, eu digo, esse poder é socialmente difuso. Por que é socialmente difuso? Porque a ideia do Foucault é a seguinte, a relação de poder é um fluxo. E é um fluxo mole. Ela não cristaliza posições. O dominado e o dominante. O indivíduo, guardem bem essa ideia, o indivíduo, que são de relações interindividuais de poder, das quais o Foucault está falando, o indivíduo transita de uma posição para outra, dependendo de sua atividade, do momento de sua vida, ou mesmo do momento de um mesmo e único dia. No texto que eu escrevi fazendo a crítica ao conceito de poder de Michel Foucault, eu imaginei o exemplo, para ilustrar essa ideia, o exemplo de uma mulher que começa o dia exercendo a autoridade sobre os seus filhos, exercendo poder sobre os seus filhos, obrigando-os a sair da cama, se vestirem, irem para a escola, por exemplo, ou irem trabalhar, porque tem adolescentes que acordam não para ir para a escola, mas para ir trabalhar. A mãe exercendo esse poder, ela vai para a empresa onde trabalha, e lá ela recebe ordens da chefia. Então, em casa ela estava dando ordens, estava no polo dominante da relação de poder, mas esse fluxo é mole, como eu disse, porque quando ela chega na empresa, ela está submetida ao poder do seu superior hierárquico. Ela sai da empresa, vai fazer, digamos assim, um happy hour num bar, dará ordens ao garçom, e quando ela volta para casa, encontra o marido no tipo de relação dominante que temos na nossa sociedade, ela receberá ordens do marido. Então, em diferentes esferas da vida social, essa mesma personagem, essa mulher, ela vai alternando do polo dominante para o polo de resistência ao poder. O poder é um fluxo, e é um fluxo mole que não permite a fixação de um grupo na posição dominada e outro grupo na posição de um grupo na posição dominante e outro grupo na posição dominada, diz o Michel Foucault. Vejam bem, um elemento é importante, alguns elementos são fundamentais nessa análise. Primeiro, o poder está institucionalmente disperso. Segundo, o poder está socialmente difuso. Terceiro, as relações de poder são relações interindividuais. Tá certo? Muito bem. Vamos elaborar uma crítica a essa concepção de Foucault a partir do conceito que apresentamos aqui, de maneira resumida, de Estado capitalista na tradição marxista. Eu vou considerar aqui fundamentalmente o Estado capitalista, não outros tipos de Estado. A primeira observação a ser feita sobre a concentração institucional do poder no Estado diz respeito à repressão. Por que o poder está
concentrado no Estado? Porque o Estado, por intermédio da sua força repressiva, regulamenta e disciplina essas supostas ilhas da definição do Foucault. Então, se nós pegarmos as relações familiares, vamos começar por aquilo que é o que há de mais privado nas relações sociais na sociedade capitalista. As relações familiares são, sim, regulamentadas pelo poder de Estado. Isso se torna evidente, não vou multiplicar exemplos, mas se torna evidente quando há o divórcio. Quem decide a guarda dos filhos e a partilha dos bens é o Estado, por intermédio do juiz. Então, as relações familiares são, sim, regulamentadas, fiscalizadas pelo Estado. E, em caso de desobediência, está sujeito à repressão e à punição. Se o marido, por exemplo, no caso da legislação brasileira, se o marido que estabeleceu o compromisso de pagar uma pensão não pagar a pensão, ele está sujeito, inclusive, à prisão no Brasil. Então, nós temos aí um exemplo de que o poder, as relações de poder na instituição familiar estão, sim, ao alcance, na verdade, são regulamentadas pelo poder repressivo do Estado, porque a produção e a fiscalização das leis é uma componente da repressão, né? Pertence à dimensão repressiva do aparelho de Estado. Claro, as relações de parentesco precedem de milênios o capitalismo e são as mais variadas ao longo da história e nas diferentes sociedades. Eu estou me referindo aqui à organização familiar da sociedade capitalista e ao fato de que o Estado as regulamenta e controla. A autoridade do saber da qual fala Foucault, a autoridade do professor, a autoridade do médico sobre o aluno, sobre o paciente, existe, mas também ela é dependente da regulamentação e da ação do Estado. No caso do sistema escolar, a autoridade do professor provém da autoridade que ele tem para aprovar ou reprovar o estudante. E essa autoridade que ele tem decorre, sim, do fato que o Estado estabelece um sistema de formação e de diplomas sem os quais você não ingressa no mercado de trabalho como portador de um determinado saber. Isso é o Estado que estabelece, ele que fiscaliza. O exercício ilegal da medicina é crime. Para o exercício da profissão de professor também se exigem diplomas, e assim de engenheiro, e assim sucessivamente. Então, esse poder do saber, que aqui está figurado na função do professor, na função do médico, ele também é regulamentado pelo Estado. A autoridade do capitalista na sua própria empresa. E esse exemplo também é muito importante, porque o Foucault tem um texto dele que eu cito neste meu artigo, ao qual já fiz referência, tem um texto do Michel Foucault que ele apresenta a autoridade do capitalista no interior da empresa como um exemplo da dispersão institucional do poder. Ele diz, o próprio Marx, porque o Foucault, isso faço um parênteses aqui que é curioso, quando Foucault produz esses textos e dá essas entrevistas no Microfísica do Poder, o marxismo tem uma presença intelectual e política muito grande na França. Então, em vez de combater de frente a obra do Marx, o Foucault realiza uma operação que nós poderíamos qualificar como oportunismo intelectual, sinto muito, é assim que eu vejo, uma operação de oportunismo intelectual que consiste em trazer para si a obra do Marx. Então ele diz, o próprio Marx mostra no Capital, ele deve estar se referindo ao capítulo 8º, sobre a regulamentação da jornada de trabalho, o próprio Marx mostra que o poder do capitalista na empresa é impermeável ao poder de Estado, porque o Estado estabelecia normas para regulamentar a jornada de trabalho
e os capitalistas descobriam meios de burlar aquelas normas e não as aplicavam, mantinham a situação anterior. Os relatórios que o Marx usa, que são os relatórios dos inspetores de fábrica, mostra isso em detalhe, né, como os capitalistas burlavam a lei e, portanto, mantinham a situação anterior à regulamentação da jornada de trabalho. Foucault diz, o que o Marx está falando? Que o poder é um arquipélago distribuído pelas inúmeras empresas. Nós contestamos a ideia de que o capitalista tem poder dentro da empresa? Não. O que nós dizemos é que este é um centro periférico de poder que depende diretamente do poder de Estado e do poder repressivo de Estado. Os operários fazendo uma greve e ocupando a fábrica e, portanto, impedindo que o capitalista utilize os seus equipamentos, portanto, impedindo que o capitalista usufrua da sua propriedade, o que acontece numa situação como essa? O capitalista pode entrar com uma ação de reintegração de posse e vai o oficial de justiça, e depois dele vem a polícia e desocupam a fábrica. Como desocupam um terreno urbano ocupado por moradores, como desocupa uma fazenda ocupada por camponeses. Então, o poder do fazendeiro na fazenda, do proprietário de imóveis urbanos no seu proprietário e do capitalista na sua empresa, é um poder que depende da capacidade repressiva do Estado. Quando esse poder está ameaçado, é o Estado que vem em socorro para garantir esse poder. O Foucault, na verdade, ele subestima a repressão no que diz respeito ao exercício do poder. Ele quer afirmar a ideia de que o poder é positivo e não negativo. O poder não é apenas proibir, é também produzir uma mentalidade que faça com que o indivíduo se submeta ao poder. Mas ao fazer essa reflexão, que é possível, que o marxismo faz nos seus próprios termos, em termos muito diferentes do Foucault, porque no Foucault é sempre a relação interindividual, no marxismo as relações de poder são relações de classe, mas ao fazer essa reflexão que não é improcedente, o Foucault pretende, na verdade, deduzir daí que a repressão é algo que possa ser ignorado na análise do poder. Tá? Tem um sociólogo britânico, Anthony Giddens, que faz uma análise do conceito de poder de Foucault e bate nessa tecla. Foucault subestima a importância da repressão, quando não ignora a importância da repressão. Por quê? Porque muitas vezes tem a tendência de imaginar a repressão apenas quando ela aparece de modo aberto e massivo. Então, tem uma grande ocupação, como foi o caso do Pinheirinho, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, 5.000 famílias habitando, se não me falha a memória, há 10 anos aquela terra, foram violentamente expulsos de lá por uma ação de reintegração de posse. É uma ação repressiva selvagem, aberta, explícita, massiva, que está mais ou menos evidente aos olhos de todos, mesmo que muitos a considerem legítima. E existe aqueles que a consideram legítima. Mas isso não é a isso que se resume a repressão. A própria existência do aparelho repressivo, a própria ostentação da força repressiva, serve como elemento dissuasor para prevenir o desrespeito à propriedade e às leis do Estado capitalista. Então, como é que podemos provar isso? Como é que isso aparece? Eu acho que aparece muito claramente em algumas situações. Por exemplo, em Nova York, na década de 70, teve um blackout num verão em Nova York, e durante esse blackout, em que de modo evidente as forças policiais estavam sem condições de agir com eficiência na ação repressiva, a população passou a invadir as lojas e a se apropriar de eletrodomésticos, equipamentos audiovisuais, etc.
O que esse evento prova? Esse evento prova que o respeito à propriedade privada depende, sim, da existência e da ostentação do aparelho repressivo, como elemento dissuasor, que dissuade o desrespeito à lei, preventivamente. A gente vê algo semelhante em greves de policiais em alguns estados brasileiros, né? Quando os policiais militares fazem greve, o furto e o roubo aumentam muito e ocorre, inclusive, parte da população trabalhadora, que não tem nada a ver com o crime, ocupar as lojas e se apropriar de alguns utensílios domésticos, aparelhos de som, que eles não têm condição de possuir devido à exploração à qual estão submetidos, né? Então, é mais um exemplo de como a simples presença do aparelho repressivo dissuade a ação dos dominados, não é? E é, então, um esclarecimento do quão importante é a força repressiva no exercício do poder. Mas tem um segundo ponto na crítica ao conceito do Michel Foucault, segundo o qual o poder se encontraria disperso, que eu quero destacar aqui, que é a ideologia. E que na polêmica com o Althusser e com o Gramsci, eu já destaquei a importância das figuras ideológicas fundamentais da ideologia política burguesa e como essas figuras ideológicas fundamentais são produzidas pelo próprio aparelho burocrático e repressivo do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos retomar o caso da empresa capitalista. Na análise do Foucault, ela seria uma ilha de poder, separada das demais ilhas e seria também independente frente ao Estado. Ora, o capitalista explora e controla o trabalhador no local de trabalho porque ele é proprietário dos meios de produção que o trabalhador está usando. Ele pode fazer isso porque ele é proprietário dos meios de produção. Mas não apenas essa propriedade dos meios de produção é estabelecida e assegurada pelo Estado, como já dissemos. Então, esse poder do capitalista que provém da propriedade já é um poder que depende do Estado, como instituição central de poder, da qual essa instituição periférica e esse poder periférico, que é o poder do capitalista na empresa, depende. Mas o segundo elemento a ser lembrado é o seguinte, é que o operário, no dia a dia da sociedade capitalista, em situação de estabilidade, que é a situação que domina os longos períodos de tempo na sociedade capitalista, o operário aceita de modo mais ou menos pacífico a exploração e a autoridade do capitalista. Ele resiste, tenta melhorar as condições de trabalho, ele tenta melhorar a sua remuneração, mas ele, inclusive, para conquistar essas pequenas reformas, ele se dirige ao capitalista, reconhecendo, portanto, a autoridade do capitalista. É uma atitude realista? É. Mas é também uma atitude que mostra que tem elementos da ideologia burguesa que podem penetrar, e de fato, como regra geral, penetram a consciência dos operários. E quais são esses elementos? Fundamentalmente é o elemento da ideologia jurídica. Porque, aos olhos da maioria, nas sociedades onde o capitalismo está, o Estado capitalista encontra-se estável e não em crise, o que ocorre entre o capitalista e o operário é uma relação de troca. O operário é proprietário de sua capacidade de trabalho, aquilo que o Marx denomina força de trabalho, e ele vende essa capacidade ao capitalista, que vai usá-la no local de trabalho. Mas vejam só, o capitalista e o operário assinam um contrato. Como todo contrato,
É um acordo entre partes livres e iguais, que manifestam a sua própria vontade em chegar àquele acordo. Então, esse elemento ideológico que oculta o fato de que o operário pode escolher, sendo boa a situação do mercado de trabalho, se vai trabalhar para o capitalista A ou se vai trabalhar para o capitalista B, mas não pode escolher se vai ou não vai trabalhar para a classe capitalista. Então, esse contrato apresenta aquilo que é uma obrigação do operário, devido à sua situação econômica, que ele está separado dos meios de produção, de trabalhar para a classe capitalista, apresenta essa necessidade como se fosse uma opção de vontade do operário. E isso é, sim, importante e muito importante para a reprodução do poder do capitalista no interior da empresa. Eu gostaria até de fazer alusão a um fato importante da história recente do Brasil. Os mais velhos se recordam, os mais novos podem ter lido, sobre o Plano Cruzado. O Plano Cruzado estabeleceu o congelamento de preço geral de todas as mercadorias e serviços. Foi no governo Sarney, o ministro era o... Poxa, me fugiu o nome dele agora. Hã? Não era o Delfim Neto. Era um ministro da escola desenvolvimentista, o empresário. Bom, estabelecer o congelamento de preços. O que aconteceu? Os capitalistas não se submeteram ao congelamento de preços. Para boicotar o congelamento, começaram a reter mercadorias, não as colocavam à venda, mercadorias que não fossem perecíveis, mas até mercadoria perecível, porque os criadores de gado começaram a reter o boi no pasto. Não vendiam mais para aqueles que abatem o boi, que daí a carne segue em frente para o varejo. Na eleição de 1986, o Orestes Quercia era candidato pelo PMDB ao governo do estado de São Paulo, e na propaganda dele aparecia um helicóptero filmando uma fazenda cheia de boi no pasto, e ele dizia que iria apreender os bois gordos que estivessem no pasto para obrigar o fazendeiro a colocar aquele boi à venda. Para dar uma dimensão para vocês de como isso teve um impacto grande na política e na percepção da maioria da população de como se passava a política no Brasil naquele período. Mas o fato é que os proprietários de empresa retinham mercadorias e outros vendiam no mercado ilegal, no mercado clandestino, cobrando ágio. Então vendiam carne cobrando ágio. Se o preço da carne estava tabelado em X, tal carne, tal tipo, preço X, preço Y, preço Z, eles vendiam por aquele preço mais um ágio, que era muito grande, por sinal. Ou seja, revelou-se que o Estado capitalista não tinha poder para manter os preços congelados e a economia funcionando. Vitória do Foucault? Vitória do Foucault? São ilhas de poder as empresas que revelaram que não depende do Estado. Pelo contrário, o Estado capitalista não tem como obrigá-las, é um poder impermeável ao Estado. Bom, a primeira impressão é essa, vitória da teoria do Michel Foucault, mas é uma impressão completamente equivocada. Por quê? É uma impressão equivocada porque os capitalistas estavam impedindo a implementação de uma política do governo Sarney. Não confunda governo com Estado. Porque, ao mesmo tempo, eles podiam impedir a realização do congelamento, que era a política de um governo, porque o Estado capitalista garantia a eles a propriedade privada dos meios de produção. Então, esse poder a partir do qual os capitalistas resistem ao governo, e isso é muito importante,
pensar que existe esse poder do capitalista na empresa e como ele controla o tecido todo do aparelho econômico, ele pode sim boicotar um governo, principalmente quando se tratar de um governo popular. Aconteceu isso no Chile do Allende, acontece isso na Venezuela do Maduro. Eles podem sim, eles têm esse poder, mas na medida que o Estado mantém a propriedade privada. Porque se for um poder político que decida eliminar a propriedade privada, acabou esse poder dos capitalistas. Então, também esse poder dos capitalistas é dependente tanto da ideologia quanto da força repressiva do Estado. Os partidos burgueses. Não, os partidos burgueses é um exemplo que servia mais para discutir com o Althusser e com o Gramsci. Né? Vou falar uma palavrinha sobre o sistema escolar e com isso eu encerro. O sistema escolar cria a ilusão, graças à ideologia do direito burguês e à ideologia da burocracia do Estado burguês, ou seja, graças ao efeito de isolamento e graças ao efeito de representação da unidade, o sistema escolar cria a impressão que você tem uma concorrência justa entre indivíduos provenientes de diferentes classes sociais. Por quê? Porque, primeiro, todos são cidadãos brasileiros e têm o direito a estudar. Para isso foi constituída uma escola que seria, diz a ideologia, e é uma ideologia, pública. Pública no sentido de que é aberta a todos. Não, essa escola não é aberta a todos e igualmente a todos. Então, é sim uma ideologia afirmar que a escola pública ou a universidade pública é aberta a todos, porque não é. Mas por que pode se afirmar essa ideologia? Porque tem o corpo burocrático no qual podem ingressar indivíduos provenientes de todas as classes sociais. Esse corpo burocrático aparece como se fosse, mas não é, uma instituição pública, inclusive a escola. E por que pode haver a impressão que o filho do camponês, do operário, e o filho de uma família de alta classe média, de uma família burguesa, estão concorrendo em situação de igualdade, porque todos são cidadãos brasileiros, submetidos às mesmas provas, os talentos e a disciplina para o estudo são desiguais, uns vão ter uma carreira escolar longa, outros terão uma carreira escolar curta. Então, primeiro ponto, o sistema escolar depende, não é uma ilha, ele depende das figuras ideológicas criadas pelo Estado burguês. Estado no sentido restrito, para usar a expressão do Gramsci e para relembrar a minha discordância com o Gramsci, com o conceito de sociedade civil do Gramsci. Não é? E isto que dá legitimidade aos diplomas. Eu me lembro de uma frase do juiz Sérgio Moro, dirigida ao Zanin, não me recordo o nome completo do advogado do Lula, mas o sobrenome é Zanin, durante uma audiência lá em Curitiba. O Zanin argumentando, apresentando problemas tal, e o Sérgio Moro entendeu que ele estava extrapolando sua competência. O Sérgio Moro virou para o Zanin e disse: se você quer dirigir a audiência, faça o concurso de juiz, para juiz. Isso tem um poder ideológico muito grande na nossa sociedade. Os procuradores estão lá porque são competentes, não porque pertencem a uma camada social e não a outra. Os juízes estão lá porque são competentes. É isso que diz a ideologia burguesa. E ela pode dizer isso por causa do Estado burguês. Então, também a autoridade do diploma, do professor, do diploma do médico, do diploma do engenheiro, não dependem apenas do saber, dependem dessa regulamentação que vem do Estado, por intermédio da força repressiva, e depende dessa ideologia, cujas figuras fundamentais também são produzidas pelo Estado capitalista. Por isso que o artigo de minha autoria que eu citei se intitula O Estado Capitalista no Centro.
crítica ao conceito de poder de Michel Foucault. Para encerrar, eu diria apenas, retomando a ideia de que o Foucault trabalha com o poder como sendo relações interindividuais, enquanto o marxismo trabalha com um conceito de poder que coloca em relação classes sociais, uma classe dominante e uma classe dominada. Então, a questão agora da concentração social do poder, eu vou ser breve nisso, diria apenas o seguinte: o Foucault, com o seu conceito de poder, iguala tudo, não hierarquiza nada, e de maneira equivocada. Tem uma entrevista que, agora eu já não me recordo, é a entrevista a um jornalista japonês, que está no volume 4 do livro Ditos e Escritos, do Michel Foucault, onde o Foucault diz o seguinte: o poder é essa coisa dispersa, esse fluxo contínuo, no qual os diferentes indivíduos ocupam as posições as mais distintas ao longo de uma mesma existência, nas diferentes esferas da vida social, etc. E ele está em toda parte. Está, por exemplo, na relação dos pais com os filhos. Aí exemplifica o Foucault. Uma criança que na mesa, o exemplo é meio hilário, mas eu vou citar porque, no meu modo de ver, é significativo para compreender o erro teórico do Foucault. Ele diz o seguinte: uma criança que, sentada à mesa com a família, comece a cutucar o nariz e é repreendida pelos pais e continue cutucando o nariz, isso é uma resistência ao poder. A criança está resistindo ao poder. Então, o que o marxismo, o conceito marxista de Estado e de poder pode dizer sobre isso é o seguinte: é que esse poder ou autoridade dos pais sobre os filhos para ensinar regra de higiene é algo de natureza completamente distinta da relação do poder de uma classe sobre outra. No caso do poder de classe, o Estado decide sobre o perfil e a dinâmica da economia, decide sobre o acesso aos bens que a população terá ou não terá acesso, decide sobre a paz e a guerra, e isso não pode ser colocado sob o mesmo conceito com o qual nós vamos tratar a autoridade do pai sobre o filho para ensinar regras de higiene. Enfim, ao tratar do poder como relações interindividuais indiferenciadas, o Michel Foucault esvazia o conceito de poder político e só por isso pode desenvolver essas teses que eu procurei brevemente criticar. Mas, é claro, para aprofundar, teriam de ler o material indicado e formarem uma ideia de acordo com o próprio juízo de vocês. Obrigado.